Bom dia, bom dia! Segunda-feira! Opa! Bom dia, sejam bem-vindos. Enquanto vocês vão entrando, vou terminando de organizar aqui. Sejam bem-vindos, bom dia, segunda-feira. Coisa boa, né? Uma nova semana, novas oportunidades da gente fazer as nossas coisas acontecerem de formas diferentes. Porque hoje você já tem muito mais consciência de qual é o seu propósito aqui na vida. E o propósito, e o seu propósito, o meu propósito, o propósito de todos nós é evoluirmos. E dentro dessa evolução, a gente tem que buscar aquilo que faz bem pra gente, né? E buscar aquilo que a gente precisa fazer, ou queremos fazer, ou algo mais que Deus quer da gente, aí é o seu propósito pessoal, mas o nosso propósito enquanto humanidade é evoluirmos, por isso que a gente está aqui, buscando cada vez mais os ensinamentos, buscando cada vez mais a presença do Senhor, o entendimento daquilo que Ele nos deixou através da Bíblia e assim podemos praticar, assim podemos levar para o nosso dia a dia, assim podemos instruir aqueles que amamos e assim que nós evoluímos. Então, bem-vindo a mais um dia do Desafio do Rei Salomão. 15º dia, gente! 15º dia! Entre hoje e amanhã é praticamente a metade do nosso desafio, né? Olha que coisa boa! E você que está aqui comigo desde o início, muito obrigada por me acompanhar. Eu tenho a consciência, acredito que você também, que você estar aqui faz muito bem a você. E acredito que você esteja se desenvolvendo e vendo esses capítulos do Provérbios de uma forma diferente, que talvez você nunca viu, que talvez nem o padre, nem o seu pastor, nem o seu orientador espiritual nunca tenha te trazido com esse entendimento. Até porque cada um tem uma forma de ver a vida. E o propósito desse desafio é trazer os provérbios direcionados ao nosso cotidiano, às nossas emoções. Eu trabalho com as emoções, eu cuido das emoções. Então, o que você já viu e o que você vai continuar vendo daqui para frente é sempre um capítulo direcionado a algo ligado ao seu desenvolvimento pessoal, emocional e também ao seu desenvolvimento sistêmico, porque eu trago também a consciência sistêmica. Então hoje, segunda-feira, eu vou iniciar com uma meditação para a gente começar a semana com o coração quieto, com o coração tranquilo. Talvez você esteja angustiado, talvez esse final de ano seja um pouco pesado para você. Eu não sei como está o seu coração, não sei como está a sua vida, mas eu sei que esse é um momento especial para nós e eu não posso perder essa oportunidade. Então eu vou pedir para que você feche os olhos e nós vamos respirar 3 vezes, daquele jeito que a gente já vem fazendo, né? Respira, permita que o ar entre nos seus pulmões, oxigene o seu cérebro. Então, puxa bem devagar, mas bem profundamente, tá? Segura e solta lentamente a respiração. Aí da mesma forma, respira novamente, segura e solta. E vai mandando para o seu cérebro a mensagem de que você é capaz, de que você pode resolver os conflitos, resolver as necessidades e as demandas que chegarão até você, ou que já chegaram em você para essa semana. Talvez você tenha alguma reunião importante, talvez você tenha
que vender mais produtos para conseguir fechar a cota do ano. Nós estamos ainda no começo de um mês, mas um mês curto. E um mês onde as pessoas estão pensando nas férias, nas festas. Então, vamos tranquilizar a nossa mente, vamos tranquilizar o nosso coração. Respire mais uma vez. Mentalize coisas boas enquanto o ar circula no seu pulmão e solta devagar. Mentalize que você é saudável, que você é próspero. Pronto? Bora lá começar mais uma semana? Segunda-feira. Que coisa boa, né? Então já vamos começar já com o primeiro versículo que Salomão traz pra gente no capítulo 15 de Provérbios. A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Salomão está dizendo que a gente precisa ter sabedoria em meio a uma circunstância que te traz alguma tribulação, a meio a uma discussão, a meio a algum confronto. Então, quando você responde, mesmo que o outro veio te confrontar, tá? De forma a te ofender, talvez, ou pode ser no trabalho, né? Às vezes no trabalho a pessoa vem, o seu chefe ou o seu colega vem com, ou até mesmo o seu funcionário, né? Vem com 3 pedras na mão já para te tirar do sério. E aí Salomão vem nos dizer que a palavra calma desvia a fúria. Então, quando você perceber que você está num ambiente de fúria, num ambiente onde as coisas estão um pouco agitadas, você pode ser o divisor disso. Você pode ser aquele que traz a palavra calma e abaixa a fúria e ajuda a solucionar, mas você pode ser aquele que traz ainda mais a ira no coração da pessoa. Você entende que a nossa atitude pode mudar todo o contexto de uma situação? A sua atitude, a sua decisão de buscar uma solução em meio a um conflito e uma solução de paz em meio ao conflito pode ajudar a solucionar esse conflito. Mas se você buscar uma solução de guerra dentro de um conflito, se alguém vem até a mim e me provoca e me maltrata ou qualquer coisa assim, a forma como eu vou responder a isso fará toda a diferença. E aí Salomão nos traz o entendimento de que se eu responder com calma, com tranquilidade, então eu vou acalmar a fúria. Às vezes, você já deve ter passado por essa situação, né? Tem dias que a gente está tão feliz, tão eufórico, tão alegre, que você fala, nada me tira do sério. E aí, de repente, você chega em casa e o seu cônjuge, ou às vezes o seu filho, começa a ficar te cutucando, né? Mas você é isso, você é aquilo, você é isso, você é aquilo, e te cutucando. E você veio numa energia de paz, de alegria. Salomão está dizendo que você tem que manter essa energia dentro de você e acalmar a energia do outro com uma resposta branda, com uma palavra calma. Porque se o outro está lá te cutucando, está lá te provocando e você responde rispidamente, você piora toda a situação. Então, naquele contexto de não importa o que façam comigo, importa o que eu faço do que fizeram comigo. Então, a forma como você age determina tudo. Determina se a briga vai continuar ou se a briga vai terminar ali. E vamos combinar que tem gente que tem o dom de piorar as coisas,
de fazer com que a briga vá adiante, né? Às vezes você nem falou nada, você só olhou, a pessoa já vem, tá olhando o quê? O que foi? Porque talvez o coração dela esteja inquieto. E você ter um coração calmo, às vezes irrita quem está próximo a você, porque ele gostaria de ter o coração que você tem, agir da forma como você age, mas não consegue. E aí ele fica tentando tirar você do sério. Ou às vezes ele quer chamar a sua atenção por algum motivo. Ele deseja que você o ame, que você esteja com ele, que você o ajude, e ele sente que não está sendo visto. Isso pode ser o seu cônjuge, isso pode ser o seu filho, isso pode ser o seu patrão ou o seu funcionário, as pessoas em geral, seus pais. Né? Dizem que quando a gente envelhece, a gente vira um bebê. Por quê? Porque a gente quer atenção. Que a gente passou a vida inteira atropelando as coisas, correndo, e a gente quer atenção. E aí, muitas vezes, os jovens não querem dar atenção aos idosos. Por quê? Porque às vezes é chato, porque às vezes aquele idoso não é tão legal, porque o idoso não se atenta ao que está acontecendo hoje no dia a dia. E aí ele vem com aqueles papos de 1900 e bola que talvez não interesse, né? Talvez não agregue na sua vida. E aí você deixa o seu avô, sua avó, os seus pais, os seus tios meio de lado, porque são assuntos que naquele momento talvez não são pertinentes para você. Mas entenda que eles têm o conhecimento de algo que você não tem. Então é importante a gente buscar o conhecimento e o entendimento daqueles que vieram antes de nós. Mas aqueles que vieram antes de nós e que nos são referência de alguma coisa. Não é só porque a pessoa é idosa, porque a gente já conversou sobre isso, que tem muita gente que tem idade, mas não tem sabedoria, passou a vida inteira capengando, e quando eu falo capengando é sem perceber a importância de se elevar espiritualmente. Os bancos das igrejas estão cheios de gente que só vão lá para dizer, eu tô aqui. Eu vou à missa toda semana. Só que aí se você pergunta qual foi a palavra da missa ou a palavra do culto, às vezes a pessoa nem sabe responder, porque só estava lá, só foi lá para dizer que vai toda semana. E quer dizer o que para quem? Quer provar o que para quem? Às vezes vale muito mais você estar na sua casa e se recolher em oração buscando a intimidade com Deus do que querer mostrar para todo mundo que você vai à igreja toda semana. Não, eu vou à igreja todo dia. Se você estiver fazendo isso para se elevar espiritualmente, continue. Mas se você estiver fazendo isso só para cumprir uma tabela, um vazio, ou para mostrar para os outros que você faz, está sendo em vão. Você está agindo na tolice. E desde o primeiro capítulo, desde o primeiro dia, Salomão vem nos dizendo que o Senhor repudia a tolice. Então aquele que faz para mostrar para o outro é tolo. Faça por você, para você. Busque a intimidade com Deus para você, por você, pelos seus familiares, para ser exemplo para os seus filhos. Mas não é um exemplo de sentar no banco da igreja. É um exemplo de colocar o joelho no chão e estar em oração, buscando realmente a presença do Pai. Manda essa live para as pessoas que você quer que esteja aqui. Clica nos aviãozinhos, clica nos coraçõezinhos e me ajuda. Tudo na vida precisa ter um equilíbrio. E o equilíbrio aqui está entre eu dar, eu entregar este conteúdo e você receber. Quando você recebe e você não entrega, você fica em dívida. Com quem? Comigo? Não, com o universo. Então entregue para mais pessoas. Agrade o coração do Senhor, curtindo essa live quando ela estiver salva, comentando, compartilhando. Busque o equilíbrio em tudo na sua vida.
Porque se você só recebe, você está em dívida. É por isso que a Bíblia diz: é melhor dar do que receber. É melhor dar do que receber. Porque quando eu dou, quando eu entrego, não há cobrança em mim. Mas quando eu recebo, eu estou em desequilíbrio. E eu preciso também dar. Ou na mesma proporção, ou na proporção que me cabe. No versículo 3, Salomão diz assim: os olhos do Senhor estão em toda parte. Então você pode falar para mim: Michele, eu estou assistindo todos os dias gravado. Ótimo, eu fico muito feliz. Significa que você está buscando o entendimento, você está buscando a sabedoria. E você sim vai mudar de vida, tenho certeza disso. Mas se você de fato não está fazendo isso, não precisa vir me dizer. Porque é o Senhor que está te olhando, é o Senhor que está te vendo. O julgamento não vem de mim, vem dele. Ele está em toda parte. Ele está vendo o que você faz de bom, ele está vendo o que você faz de mal. Ele está vendo a sua verdade. Ele conhece as suas fraquezas, mas ele conhece as suas potências também. Ele conhece as suas forças como ninguém. E aí muitas vezes você está vivendo no conformismo, no vitimismo. E Deus deve estar lá em cima olhando e falando: meu Deus do céu, por que essa criatura vive desse jeito? Se eu dei a ela poderes de transformação. Deus deu a todos nós poderes de transformação. E principalmente o poder de transformar a nós mesmos. Qual é a transformação que você tem feito na sua vida? O que você tem buscado? Eu não sei qual é o seu propósito além de estar na Terra para evoluir. Mas Deus sabe, porque Ele está em todo lugar. Ele é onipotente, Ele é onipresente. Ele não está só na igreja, não é lá que você tem que buscar Ele. Você tem que buscar Deus no seu coração, na intimidade do seu quarto, na intimidade do seu momento a sós com Ele. Você sabe que uma vez uma pessoa me perguntou assim: Michele, eu não tenho um momento a sós com Deus porque minha casa é muito agitada. Eu tenho 3 filhos, eu cuido dos meus sobrinhos, a minha mãe mora comigo, minha mãe é doente. Como que eu faço? Eu falei: entra no banheiro e ore no banheiro. Enquanto você faz as suas necessidades, enquanto você toma banho. Só não arruma tempo e lugar quem não quer. Em algum momento a sua casa vai estar em silêncio. Então levanta para orar nessa hora. Muitas vezes eu fiz a campanha de orar às 3 horas da manhã. E é poderoso. Orar de madrugada é poderoso. Eu ainda brinco assim, eu falo, acho que não tem muita gente orando, né? E aí Deus tem mais tempo para ouvir a gente. Mas não. É porque é um momento de tranquilidade. É um momento de calmaria. O telefone não toca, a porta não abre. Nada. Não tem nada para te impedir. É só você e Deus. Não está conseguindo durante o dia? Prepara um momento na madrugada. E quando você se propor a fazer essa oração na madrugada, é tão formidável, porque pelo menos acontecia comigo. Muitas vezes eu não precisava de despertador para acordar às 3 horas da manhã. Deus quem me acordava. Lembra que eu falei para vocês que até hoje eu ainda não precisei de despertador para acordar às 6 da manhã, me preparar e estar aqui junto com você? Porque quando dá 5h30, 5h40, Deus já vem me falar: viu? Levanta. Eu preciso de você. E eu atendo o seu chamado. Porque eu sei que isso é bom para você, mas é bom para mim também. Eu estou dando. E dar é melhor do que receber. No versículo 10, Salomão diz assim: vai vendo.
Há uma severa lição para quem abandona o seu caminho. Quem despreza a repreensão morrerá. Sabe o que acontece? Lembra que eu falei que esse desafio está disponível para todo mundo, mas não é todo mundo que está disponível para esse desafio? E ontem, no capítulo 14, a palavra do Senhor trouxe para a gente que a sabedoria está acessível para todo mundo, mas não é todo mundo que acessa. Quando Salomão vem nos falar assim, há uma severa lição para quem abandona o seu caminho, significa que quando você tem o entendimento de que você precisa ter amor a Deus, buscar a Deus de todo o seu coração e criar intimidade com Ele, e você não faz isso por preguiça, por indisciplina, por falta de vontade ou qualquer outra coisa, qualquer outra desculpa que você quiser arrumar, Salomão, ao invés de dizer, viu, não reclama depois. Não reclama se você está doente, não reclama se seu carro quebra, não reclama se a sua empresa não está prosperando, não reclama. Porque a única coisa que Deus está pedindo para você é tempo e dedicação. Só isso. E a gente viu desde também do primeiro capítulo que para se alcançar a sabedoria e a prosperidade, nós precisamos ter disciplina e constância. A sua fé não é medida por uma única coisa que você passa ou uma coisa que você passou. A sua fé é medida diariamente, porque Deus está em todos os lugares, vendo tudo, vendo a mim, vendo a você, e Ele conhece intimamente o seu coração. Quando você age, Deus já sabe se você está agindo por amor ou por interesse. E aí eu te pergunto, qual é a prioridade que você está colocando nas suas atitudes? Você está fazendo para que os outros também evoluam ou você está fazendo simplesmente por você? Buscando benefício próprio? Versículo 15. Todos os dias do oprimido são infelizes, mas o coração bem disposto está sempre em festa. Lembra que nós falamos um dia sobre a ansiedade e a depressão? Esse é o oprimido. Aquele que é ansioso, que vive só pensando no futuro, ou aquele que é depressivo, vive só pensando no passado, com as mágoas do passado. E aí Salomão vem dizer, todos os dias são infelizes. É aquela pessoa que acorda de manhã e não tem a capacidade de agradecer que despertou. E infelizmente tem gente que vive tanto na ignorância que ainda reclama de ter acordado. Pela vida que eu tenho, melhor é se tivesse morrido. Criatura, se você não sabe valorizar a sua vida, você está no lugar errado. A terra não é para você, não. A terra é para quem sabe valorizar a vida. Diante de todas as circunstâncias que a gente passa, de todos os perrengues, de todas as dificuldades que nós precisamos enfrentar, a terra é o nosso campo de evolução. Esse é o momento de você evoluir. Para quando você morrer, você voltar ao lado de Deus e Ele dizer, parabéns, meu filho, você conseguiu cumprir o seu papel. Mas também você pode voltar e a conversa talvez nem ser com ele, né? Porque você sabe que não tem nenhuma criança. Você sabe que existe o lado bom, mas existe o lado mau. Nós estamos falando o tempo todo de Deus. Mas também tem o inimigo que nos tormenta, que nos engana, que fala com voz mansinha para que a gente acredite que é Deus, mas no fundo não é. E como que a gente distingue quem está falando com a gente? Com intimidade. Sabe por que você conhece a voz da sua mãe quando ela te liga, mesmo que seja de um outro telefone? Porque você tem intimidade com a sua mãe e você reconhece a voz dela.
Você tem intimidade com seus filhos e você reconhece a voz deles. Você tem intimidade com seu cônjuge e você reconhece a voz deles. Mas deles não, né? Tem que ter um cônjuge só, mas eu digo o cônjuge homem ou mulher, tá? Mas quando você não tem intimidade, você não sabe quem tá falando com você. E você acredita no que você quer. Quando Salomão diz que os dias serão infelizes, é esse tipo de coisa que ele está dizendo. Daquele que acorda de manhã e não consegue falar: Senhor, obrigado, porque eu tive uma boa noite de sono. Porque eu tenho uma cama, Senhor, porque eu tenho uma casa. Senhor, obrigada porque eu tenho saúde, porque eu estou despertando, porque eu tenho pernas, porque eu tenho braços. Olha quantos motivos a gente tem para agradecer. Nós temos a capacidade de ouvir, de enxergar, de falar. Quantos não têm essa capacidade? Eu não sei aonde você dormiu. Se foi na sua casa, se você está em viagem, se você está no hotel, eu não sei. Mas eu tenho certeza que a cama que você dormiu, por pior que ela seja, é muito melhor do que uma cama de hospital. Então você tem motivos para agradecer. Talvez aonde você mora não seja a casa dos seus sonhos ainda. Por enquanto. Porque você precisa aprender a valorizar o que você tem. Para você poder conquistar o que você quer. Lembra que eu venho falando que para você ter prosperidade você precisa ser próspero? É o agir que me leva ao ter. Então primeiro eu preciso ser para depois ter. Eu preciso ter uma mentalidade saudável para que eu tenha saúde. Se a minha mentalidade for de doença, eu me manterei doente, oprimida, infeliz, triste. Ansiosa? Não sei. Mas nós temos que policiar os nossos pensamentos o tempo todo. Eu não sei o que você está sentindo, eu não sei o que você está passando, mas Deus sabe, porque Ele está o tempo todo em todos os lugares. E aí Salomão vem nos dizer assim no versículo 16: é melhor ter pouco com o temor do Senhor do que grande riqueza com inquietação. Sabe o que Deus está querendo dizer aqui? Tenha a sua consciência tranquila, porque o coração inquieto te adoecerá. É melhor você ter um pouquinho, mas buscar a cada dia crescer um pouco mais, com fé, com confiança, com perseverança, temendo a Deus e colocando Ele acima de tudo e em primeiro lugar, do que você buscar formas ilícitas de enriquecer. Michele, mas é um caminho mais fácil, né? E aí tem menos esforço. Sim, é um ganho momentâneo, mas é uma perca gigantesca. Então, um ganho momentâneo vai te trazer algo que não é eterno, que não é concreto. Vai te trazer algo que vai te beneficiar naquele momento, mas que depois vai te causar inquietação. E um coração inquieto, gente, pensa, uma mente inquieta, um coração inquieto, é um coração que não tem paz, é uma mente que não tem paz. Não consegue descansar, não consegue repousar, está o tempo todo agitado. O que você ganha com isso? Ah, porque eu quero mostrar para o fulano que eu tô de carro zero, ou quero mostrar para a ciclana que eu sou capaz. Ah, porque aquela minha amiga, ou aquela minha prima, ou aquele meu irmão. Não é sobre o outro, é sobre você. É sobre a sua intimidade com Deus, é sobre a sua busca com o Senhor. Não é o outro.
Nunca foi o outro. É sempre você e Deus. É o seu momento e a sua intimidade com Deus. Mas isso não significa que você não passará por tribulações. Isso não significa que você não terá dificuldades. As tribulações e as dificuldades existem para nos fazer passar de fase, para nos fazer amadurecer, para nos fazer perceber coisas que até então eram imperceptíveis para a gente. Quando você passa por uma situação desagradável e você tem a consciência de que você precisa aprender com aquele momento e você se dá a oportunidade de aprender com aquele momento, você evolui muito. Porque aí você não vai mais criar situações nem buscar pessoas que te envolvam naquele problema novamente. E quando algum indício de que aquele problema vai tomar conta da sua vida aparecer, você vai ter o entendimento e a sabedoria de não se meter nessa enrascada. Então, aquela frase popular que todo mundo fala, ou a gente aprende pela dor ou a gente aprende pelo amor, escolha aprender pelo amor. Pelo amor de quem? De Deus? É o amor dele que nos ensina. É muito mais fácil a gente passar uma tribulação com Deus do nosso lado. A gente chora, às vezes a gente fica com o coração apreensivo, mas a diferença é que a gente sabe que no momento certo, quando a gente está preparado, Deus age. E a porta que Ele abre, ninguém fecha. Mas você tem que estar preparado para passar por essa porta. Porque Deus não vai te pegar na mão e falar, meu filho, vem, vamos. Ele não vai te empurrar, não. É sua decisão, é o seu livre-arbítrio. Deus só entra no coração e na mente daquele que busca Ele, daquele que permite que Ele esteja lá. Então use o seu livre-arbítrio com sabedoria, com inteligência e permita que Deus penetre no seu coração, nas suas atitudes, na sua mente. A sua mente, os seus pensamentos se tornarão seus passos. Aquilo que você focar a sua energia fará acontecer algo na sua vida. Então que seja algo bom. Foque a energia no Senhor. Busque a energia de Deus, a presença de Deus, o amor de Deus. Michele, eu não consigo, eu não tenho esse negócio que você está falando. Crie isso. Não é da noite para o dia, mas é cada vez melhor. Quando nós estamos na presença do Senhor, é cada vez melhor. Eu tenho entendido isso tanto a cada dia, que muitas vezes eu repito aqui em casa. Eu vim a esse mundo de férias. Eu vim a esse mundo a passeio. Significa que o tempo todo só acontece coisas boas para mim? Não. Mas significa que eu tenho que ter a consciência de que o que virá até mim é para que eu amadureça, para que eu evolua, para que eu cresça. Então, se faz parte do meu processo de amadurecimento passar por algo, um desafio grande, então eu vou passar por ele. Buscando Deus, sempre. Buscando a Deus, sempre. Eu não sei se você estava aqui na live que eu contei para você a respeito da minha gestação, do risco que eu passei quando eu fui ganhar meu filho. Em nenhum momento eu duvidei que Deus estaria comigo. Em nenhum momento eu duvidei que eu e ele sairíamos vivos. Mesmo que a medicina, mesmo que os médicos e os exames diziam, as chances são mínimas. Eu tinha chance. E é no pouco com o Senhor que se transforma muito. A chance que eu tinha era pouca, mas eu transbordei isso. E Deus é tão maravilhoso que Ele prepara as pessoas para nos ajudar, para nos orientar. Então, gente,
Se você está passando por alguma tribulação, por algum momento de provação, e final de ano, às vezes, é muito pesado, porque você vem do cansaço do ano inteiro. Você vem buscando, às vezes, soluções em projetos, soluções familiares. Não sei, às vezes você vem buscando e não tem tido a resposta. O pouco com o Senhor é muito. Se coloca de joelhos, busca intimidade com Deus, de fato e de todo o coração. Não é para mostrar para os outros o que você está fazendo, é por você, é para mais ninguém, porque Deus está em todos os lugares, Ele conhece tudo. Ele sabe quando você está fazendo de coração. Ele sabe quando você está buscando de fato o amor e a presença dele, Ele sabe. Versículo 26 diz assim: o Senhor detesta os pensamentos maus, mas se agrada de palavras ditas sem maldade. Ele só está confirmando aquilo que a gente disse no começo, que a palavra mansa acalma a fúria. Então, a palavra sem maldade. Mas ele está dizendo que ele não gosta quando você tem pensamentos maus. Pensamentos maus contra a vida do outro, contra a sua própria vida. Ele não gosta, ele não quer. Versículo 27. O avarento põe sua família em apuros, mas quem repudia o suborno viverá. O avarento põe sua família em apuros. Essa vai ser a frase do dia. O avarento põe sua família em apuros. Você sabe o que Deus está querendo dizer aqui? Às vezes, você é tão avarento, que o seu filho está passando por uma dificuldade financeira e o seu dinheiro está na poupança. E às vezes você é tão avarento, que o seu dinheiro está na poupança. Opa, falei. E o seu filho está passando pela dificuldade. Mas talvez você seja o filho que tenha o dinheiro na poupança e os seus pais vivendo na miséria. Isso é ser avarento. Quando eu não consigo dividir aquilo que eu tenho, seja pouco ou seja muito. Quando eu tenho água e as pessoas que têm sede me buscam e eu nego de entregar água a elas. Isso é ser avarento. Quando eu retenho para mim e somente para o meu benefício algo que eu tenho. E isso pode ser recurso financeiro, pode ser dinheiro, mas também pode ser conhecimento. Eu estaria agindo na avareza se eu tivesse o entendimento disso tudo que eu estou tendo e não estivesse compartilhando com vocês. Então a avareza é também relacionado às atitudes, aos nossos sentimentos e aos nossos recursos, sejam eles financeiros ou não. Talvez você tenha um quartinho sobrando aí na sua casa, mas você não leva alguém por um período para morar na sua casa porque vai dar trabalho, vai me tirar da zona de conforto. O avarento põe a sua família em apuros. Quem muito retém e não usufrui do fruto do seu trabalho se torna avarento. Michele, mas eu trabalhei a vida inteira para guardar esse dinheiro. Para guardar para quê? Se não é para você usufruir. Para você desfrutar. E aí eu vou dizer mais uma coisa. Tem uma frase que as pessoas interpretam de uma forma que geram nela a sensação e a crença da escassez. Antigamente, as pessoas diziam assim, principalmente para as mulheres: menina, fecha essa perna, olha o desfrute, não se dê o desfrute. Equivocadamente, as mães ou os pais... Voltou, gente? Deu uma travadinha, mas acho que voltou, né? Então, os pais estavam falando com as suas filhas em relação ao cuidado necessário para o seu corpo.
E aí, equivocadamente, usavam essa palavra desfrute. Quem nunca ouviu essa frase? Não se dê ao desfrute. Só que desfrutar significa você usufruir daquilo que você conquistou. Então é importante que você desfrute dos frutos do seu trabalho. É importante que você desfrute da sua família, que você tenha momentos de intimidade com a sua família. Tem muitos cônjuges que não se conhecem verdadeiramente. E aí as pessoas vêm falar assim: quando você se separar, você vai conhecer o seu cônjuge de verdade. Aí você vai conhecer o seu marido, aí você vai conhecer a sua esposa quando você se separar. Não. Você tem que conhecer quem vai ser o seu cônjuge no namoro. Esse é o momento de passar pelas provações, de conhecer na provação, de perceber quais são as atitudes dessa pessoa que você quer ter ao seu lado. É no namoro. Ali é a oportunidade. Se você fantasiou, se você ficou apaixonadinho, né, e se entregou a alguém que futuramente vem te fazer mal, é porque você de fato não conheceu essa pessoa e não teve intimidade com ela. Mas se casou com alguém que não é íntimo. E aí talvez você passe por alguma dificuldade e venha se separar e você fala: nossa, não acredito que ele está fazendo isso ou que ela está fazendo aquilo. Você não acredita porque de fato você não a conhecia. E as pessoas se permitem conhecer o tempo todo. Mas a gente tem que abrir os olhos para enxergar. A gente tem que abrir os olhos para ver. Gente, me dá um feedback, por favor. Alguém escreve aqui para mim se tá indo tudo direitinho, porque tá dando uns tilt aqui de oscilação da internet. Beleza, Rosiane, bora lá. No versículo 30, Salomão diz assim: um olhar animador dá alegria ao coração, e as boas notícias revigoram os ossos. Um olhar animador dá alegria ao coração, e as boas notícias revigoram os ossos. Você entende que uma coisa vem sempre encaixar com a outra? Então aquele que é avarento, que não usufrui, que não desfruta dos frutos do seu trabalho, que só acumula, só guarda e retém, mesmo que a sua família esteja necessitando. E a sua família é quem? Seus pais? Seus filhos? Mesmo que a sua família esteja necessitando, o avarento, a pessoa que age com avareza, coloca a sua família em apuros. E ele fica em apuros. Porque aí Deus deve pensar: poxa, eu dei condições dessa pessoa contrair ou juntar esse recurso para que agora ela possa ajudar a pessoa que está do lado dela, e ela simplesmente vira as costas. Só que aí lá no versículo 30 ele diz assim: um olhar animador dá alegria ao coração, e as boas notícias revigoram os ossos. Sabe quando você está esperando muito uma boa notícia e de repente aquilo acontece, você vibra por dentro? Está revigorando os seus ossos. Mas significa que eu tenho que olhar ao meu redor para as coisas, para as pessoas, para as situações com ânimo, com coração alegre. Acordar de manhã e valorizar quem eu tenho do meu lado, o que eu tenho, e ser grato por tudo isso. Só assim eu vou estar revigorando a minha vida. A mente. Preciso trabalhar a mente. No versículo 31, quem ouve a repreensão construtiva
terá lugar permanente entre os sábios. Se você tem dificuldade de aceitar a repreensão de quem está te ajudando a evoluir, muito provavelmente você não alcançará a sabedoria. E às vezes a repreensão vem daqueles que amamos, daqueles que estão ao nosso lado. E você fica de mimimi, achando que é pessoal. Nossa, eu tento fazer de tudo, eu tento ser a melhor pessoa, mas o fulano está sempre me criticando. Tenta separar e entender o que é uma crítica que vem para te derrubar do que é uma crítica que vem para te elevar. E há pessoas que nos criticam para nos fazer prosperar, para nos fazer evoluir e crescer. E você precisa aprender a diferença. Você precisa aprender a ouvir o que não está escrito nas entrelinhas, a perceber o que não foi dito. Então, quando a pessoa vem te repreender ou te instruir com amor, com carinho, com ensinamento, tome isso como algo para que você de fato possa crescer. Mas também não fique dando ouvidos para quem só te critica e não conhece o seu valor. Porque o valor que você tem é o valor que você se dá. Se você não se der o valor e se você não impor limites, o outro não vai saber o seu valor e o seu limite. O outro não vai saber até onde ele pode ir. E existem abusadores. A gente já viu isso. Quem são os abusadores? Aqueles que estão o tempo todo montando cavalo em cima da gente. E você só permite se você quiser. E aí eu vou dizer mais. Às vezes você permite porque você tem uma dependência emocional em relação a essa pessoa. Às vezes você permite estar casada com alguém que não te ajuda a evoluir, que não te faz crescer, que te faz mal, porque você tem uma dependência emocional. Lembra da Ana Hickman? Tá aí, nos jornais. E não é só a Ana Hickman, não. Quantas Anas, quantas Marias, quantas Joanas estão vivendo assim, por dependência emocional, porque não aprenderam e não receberam dos seus pais o amor, o carinho e o valor que precisavam, que mereciam, para que hoje soubessem lidar com os seus sentimentos, com as suas emoções e com as pessoas que estão ao redor. Só que não é seu pai e sua mãe que você tem que culpar. Quando você fica na energia da culpa, coisas piores vão acontecendo. Você tem que ficar na energia da gratidão, agradecer ao seu pai e à sua mãe, porque eles fizeram o melhor dentro das informações e das limitações que eles tinham, eles fizeram o melhor para você. Mas você precisa ressignificar tudo isso, tomar a consciência e buscar ajuda. Ressignificar tudo isso. Como? A constelação familiar é uma dessas ferramentas. Mas existem muitas outras. Você busca aquilo que seja melhor para você, mas não fique doente, não permaneça na doença. E a mágoa, a dor, o ressentimento são coisas que só te põem para baixo. Um olhar animador dá alegria ao coração. Olha para o seu passado com ânimo e agradeça pelo que você viveu. Só assim você vai transformando a energia. Só assim você vai refazendo os processos, atingindo a maturidade, para então ter a sabedoria, a prosperidade. Entende? Entende que só depende de você? E depende de você com Deus? É você tomando a atitude de buscar a intimidade com Deus e nessa intimidade com Deus permitir que Deus haja no seu coração, olhar para tudo que você passou de uma forma
adulta, porque hoje você é adulto. E quando a gente tem uma dependência emocional, como eu acabei de falar, você está vivendo na sua criança ferida. Aquela criança que talvez não foi vista, que foi maltratada, que foi machucada. Aquela criança que talvez viu os pais brigando, se separando. Aquela criança que talvez reconheceu ainda muito pequena que nós temos falhas, que os adultos agem muitas vezes por impulso, que às vezes o adulto não percebe que ali tem uma criança em formação e que ele precisa ser o exemplo. Só que todos nós temos a possibilidade de errar, porque nós somos humanos. E na nossa evolução também consiste o erro, a possibilidade do erro. Então, quando eu, Michele, adulta, olho para Michele, criança, na infância, eu não posso ser leviana e só olhar para os momentos bons que eu vivi e achar que está tudo perfeito. Eu tenho que olhar para os momentos ruins. Para aquele momento que eu olhei para o meu pai e ele não me olhou. Para aquele momento que eu olhei para minha mãe e ela não me viu. Eu tenho que olhar para essa dor e ressignificar essa dor. Sem culpar, sem julgar ninguém e nem a situação. Apenas olhar para aquilo e modificar dentro de mim a sensação e o pensamento e a energia que aquele momento me traz. Meditem na frase de hoje, versículo 27. O avarento põe sua família em apuros. Não estamos falando só da avareza de dinheiro. Estamos falando da avareza de sentimento, da avareza de compreensão, da avareza de empatia, de se colocar no lugar do outro, de perceber a necessidade do outro, a necessidade física, emocional, espiritual, financeira. Não seja avarento. Mande esse conteúdo para todo mundo que você quer que evolua, que busque uma história e um fim diferente para 2023, uma história nova para 2024. Não seja avarento, curta esse conteúdo quando ele estiver salvo. Comente. E medite nessa frase. Talvez você tenha um outro entendimento, além do que eu já estou te trazendo. O avarento põe sua família em apuros. Não coloque sua família em apuros. E sabe quem que é o primeiro membro da sua família? Você. Você se coloca muitas vezes em apuros. E aí você reclama, né? Cadê Deus? Onde está Deus que não me ajuda? Cadê você com Deus? Às vezes você é avarento nos sentimentos, não entrega amor e carinho a quem precisa. Às vezes você é avarento nas suas orações. Não se permite ter uma intimidade de entrega junto a Deus. Tem muita coisa para meditar nessa frase. E aí, fica com você buscar a sabedoria e o entendimento do que ela representa. Gratidão por este momento, gratidão por este dia, uma nova semana. Pensa, um olhar animador dá alegria ao coração. Então vamos olhar essa semana com ânimo, com vivacidade e fazer dessa semana a melhor semana da nossa vida. Fazer desse dia o melhor dia da nossa vida. O melhor dia da sua vida não foi lá em 2013 ou não sei quando. O melhor dia da sua vida é hoje, é o momento agora. Viva o hoje intensamente. Faça agora o que precisa ser feito. Não espera o momento ideal. Faça dessa semana a melhor semana da sua vida. Gratidão por ter você aqui. Gratidão por mais esse momento. Amanhã, 7 horas da manhã, eu estarei aqui com o capítulo 16 do Provérbios de Salomão. Nós estamos caminhando, nós estamos indo. E eu estou muito feliz de você estar aqui. Mas tem alguém mais feliz ainda, que é Deus.
Então, gratidão por você buscar a Ele, por você estar aqui neste momento. E se alguma forma você ainda não despertou para buscar a Deus na sua intimidade, e você só está aqui porque você precisa curar as suas emoções, ou você precisa de um direcionamento no mundo dos negócios, está tudo certo. Não importa o motivo que você está aqui. O importante é que você esteja e que você permaneça. Tenha disciplina e constância para ir até o final. 31 capítulos, 31 dias. Todos os dias, 7 horas da manhã. Eu te espero amanhã aqui. Que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe os seus projetos, os seus sonhos, a sua casa, a sua família, os seus negócios, a sua empresa. Que Deus te abençoe grandemente. Até amanhã, 7 horas da manhã. Eu te espero.